Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Estamos aqui reunidos a trindade da fisioterapia, a trindade da reeducação funcional. Olha lá, veja bem, essa é a novidade. Estamos aqui para tratar do seguinte assunto, novamente dando sequência às séries de episódios curtos, breves, mas com muita riqueza de saberes. Estamos aqui para falar sobre pubalgia, a lesão que ninguém quer ter. Essa, de fato, ninguém quer ter no mundo do futebol. Tem alguma lesão que alguém quer ter? Cara, O Valdívia gostaria, talvez. pode ser. Igual um paciente outro dia comentou comigo, eu sempre penso isso quando algum paciente me pergunta isso, eu sempre penso exatamente isso. Qual que é a pior lesão que você trata, que você já tratou? Eu falo, cara, a pior lesão é aquela que você está, na verdade. Se você colocar dois pacientes na maca, um de joelho e um de ombro, cada um vai achar que a sua é pior. Então, no final das contas, é bem isso. Mas falando da pubalgia, de fato, acho que tem uma certa mítica, assim, no futebol e nos esportes em geral, de que é uma lesão meio sem cura, é um negócio que tem que conviver, né? Eu acho que vai bem nessa linha, né? Você ouve muito aquela história, pubalgia, puta, é chato. E não tem cura, tem que aprender a conviver. Então, eu acho que a aura que envolve a pubalgia é bem essa de, apareceu, agora segura que é pro resto da vida. Eu pessoalmente já atendi algumas pubalgias que, de fato, a gente percebe pela região, talvez, uma certa facilidade maior de mecanismos de centralização da dor acontecerem, de um certo espalhamento, de uma dor impeditiva, mesmo após a interrupção da prática por algum tempo. Já atendi alguns casos que demandaram realmente um cuidado voltado mais para a cronificação da dor. Mas não é o cenário de todo mundo e a gente vai discutir isso, o porquê muitas vezes vários casos acabam cronificando que muito provavelmente, a depender do cuidado, não precisaria cronificar da forma que foi, né? De toda forma, como cronificação, qualquer lesão que se arrasta, quanto mais se arrasta, mais difícil é o tratamento, porque ela passa a envolver mecanismos para além da lesão estrutural ali envolvida com aquela sobrecarga. Você começa a ter adaptação neural no processo de, digamos assim, um aprendizado de dor mesmo. Então, essa máxima é válida também para a pubalgia. Sim. Acho que o que muda é que justamente como não se sabe ao certo como tratar, como abordar, é mais fácil dela cronificar do que outras lesões aí que se tem um domínio melhor do como conduzir. Dificilmente essa chega no estágio tão cronificado quanto a pubalgia. E a pubalgia é uma lesão muito típica do futebol, né? Ela não é tão prevalente, mas praticamente quem tem pubalgia é jogador de futebol. Eu já vi em corredores que tem também alguma prevalência. Mas estou pensando aqui, eu já vi num lançador de dardo e não lembro de outras situações de pubalgia. Não sei se capoeira eu já vi. Capoeira eu já vi lesão em quadril, mas pubis não. Talvez no polo seja relativamente comum. Polo aquático? Polo a cavalo, no jogo. Isso aí eu nunca atendi. Eu já cheguei a atender e com ruptura completa do tendão do adutor. Pelo gesto esportivo faz sentido que você tenha uma demanda ali, mas você anda atendendo o pessoal de elite, né? Não, esse faz um tempo já. E nem fui eu que atendeu, tava na clínica, enfim. É engraçado que a gente está com um caso atualmente de polo com uma pubalgia com edema ósseo no pubis. Acho que deve ser bem comum, se for procurar um pouco na Mas, literatura, assim, a gente deve achar mesmo. Se você não fosse citar, eu não ia lembrar desse caso, até porque não sou eu que estou atendendo. Então, eu atendi futebol e corrida, né? E qual que é o cenário típico do futebol, cara? Essas queixas. E o futebol é uma queixa relativamente frequente e, quer dizer, ela não é muito frequente, mas aparece em jogador de futebol. Então, e quando tem, é um negócio meio problemático, assim, né? O cara tem uma perda de rendimento
pela dor, menos capacidade de participar de treinos e jogos, e é uma história que se arrasta muito por tratamento inadequado. E eu acho que tem algumas articulações que são difíceis das pessoas entenderem mecanismo porque elas não se mexem. Tipo, sínfise púbica, a sacroiliaca, um pouco da cromoclavicular, que são articulações que tem pouco movimento, é um movimento de deslizamento, só que a sacroiliaca, ela tem um mecanismo bem claro de transmissão de força, peso do tronco para a perna e de reação do solo da perna para o tronco. Então fica fácil entender um cisalhamento ali, até pela configuração mesmo da articulação. Agora, o pubis é uma articulação que você vai perceber, assim, vai existir algum movimento perceptível nele no parto. Não é um negócio que se move. E aí o mecanismo não é conhecido mesmo assim. É, de, sei lá, o que sempre se falou de tratamento de pubalgia é desequilíbrio muscular entre adutores e Reto reto abdominal. abdominal. Então, como que isso é feito? Acho que Completamente. vale a pena até pontuar aqui que dentro de pubalgia pode-se colocar alguns diagnósticos ou Uhum. subdiagnósticos, né? O que você estava descrevendo até então seria uma sobrecarga na sínfise mesmo, né? Sinfisite púbica, por exemplo. Mas qualquer que seja a questão ali é entendida como desequilíbrio muscular entre esses músculos. Isso é feito porque é descontextualizado. Pega alguém com pubalgia e olha para a anatomia daquilo e fala, cara, o que explica? Se você vê um joelho fazendo um valgo, você fala, entendi porque dói o colateral medial. Agora a pubis fala, cara, não sei o que está acontecendo, não se mexe, não tem. E aí, imagino que olharam para o cadáver, viram os músculos que se inserem lá e falaram, cara, deve estar puxando mais para um lado que para o outro. E o tratamento era alonga e fortalece esses músculos. E, e completamente inespecífico, assim, alonga tudo e fortalece tudo para tentar dar equilibrada nessas forças. Só que não é assim que funciona. A demanda para a sínfise pública não é deitado, não é de tração desses músculos. E só quem vai dar esse direcionamento é uma história funcional. Tem que perguntar, tem que entender dentro do contexto quando que essa queixa aparece. E aí a gente vai ver. Pode ser no tiro, na corrida, pode ser nos jogadores de futebol, especialmente em chute cruzado, por isso os laterais sentem mais, que tem uma função de cruzar a bola na área. Eventualmente aparece, não deflagra, não é o mecanismo que deflagra essa dor, mas depois que disparou a dor, a gente vê a pessoa se queixando da dor em deslocamentos laterais, em algumas mudanças de direção. E aí, como o Rafa estava falando, não é só a sínfise pública que pode doer, né? O nome pubalgia é um termo guarda-chuva para qualquer condição na região do pubis ou próxima ali, né? Então, na sínfise é uma região bem possível, podendo ser uma sinfisite, evoluindo para situações até mais crônicas de edema ósseo nessa região, inserção dos adutores no pubis, inserção dos abdominais também, né? Então, o próprio reto abdominal, enfim. Então, é um termo guarda-chuva aí, né? E até dor referida, né? Dor referida na região que às vezes ela advém de outra região, inclusive períneo. Períneo costuma dar dor referida ali. Então existem possibilidades de o problema não necessariamente estar lá, mas o sintoma estar. Né? E outro local de recorrência dessa dor é na região inguinal, em cima do ligamento inguinal mesmo. Então, um diagnóstico diferencial seria a hérnia inguinal, e muitas vezes esses atletas são tratados como tendo uma hérnia, que é chamada hérnia do atleta, que não é uma hérnia diagnosticada clinicamente, mas a cirurgia de hérnia, colocando um reforço para a parede, tende a resolver esses casos. Então, a fragilidade inferior ali da parede abdominal também está associada com o mecanismo de disparo aí dessa queixa. Talvez não seja incomum a convergência desses dois diagnósticos, inclusive, né? Uma
uma hernia inguinal somado ao sintoma da pubalgia. Às vezes um antes, outro depois, enfim. E aí por quê, né? Né? Aí a resposta está em olhar o contexto funcional. Então, quem vai direcionar isso é o próprio paciente durante a coleta de história. Pô, dói quando eu dou um tiro em alta velocidade para frente. Né? Óbvio que a história é mais elaborada que isso, mas com essa história você vai procurar pesquisar mecanismo no tiro. Dói quando eu chuto cruzado, dói quando eu cruzo a bola na área. Essas coisas direcionam para onde a gente tem que olhar. E no futebol, isso está sempre associado a situações de apoio unipodal e propulsão com bastante potência, ou o chute, que envolve um apoio unipodal e um movimento de sinergia cruzada do pé de chute até a mão contralateral. Então, algo nesse mecanismo está gerando uma sobrecarga no pubis. Então, a gente vai pesquisar ali e encontra um mecanismo que é muito diferente do que essa coisa que era pensada de desequilíbrio entre... E é importante deixar isso claro porque quando você olha ali, imagina a pessoa deitada na maca, o cadáver, né? Você está vendo a linha de força do reto abdominal em cada parte do pubis, pubis do lado direito, pubis do lado esquerdo, puxando cada um desses ossos para cima. Aí você imagina o movimento de uma abertura em cima, fechamento embaixo. Aí você tem os adutores fazendo praticamente o oposto, né? Na hora que eles puxam combinados, fecha em cima, abre embaixo. E aí você pode ainda combinar cada um desses vetores. Mas tudo isso é numa posição deitada, o pé em cadeia aberta. Quando a gente vai para as funções que a gente está falando, não tem nada a ver com isso. Você tem sempre ali um hemicorpo, vamos supor que o cara vai dar o Kaká aqui, tá dando chute com a perna esquerda. Então você tem o hemicorpo do lado direito trabalhando em cadeia cinética fechada para dar sustentação para ele, e o balanço da perna esquerda tendo que transferir a força que vem do pé para bater na bola para dissipar essa força depois da batida. Então, um movimento complexo e triplanar, não é só aquele negócio 2D que a gente está vendo do cadáver deitado na maca. E aí, necessariamente, você vai ter que avaliar essa situação, e o apoio unipodal é fundamental nesse cenário. A pelve, o anel pélvico, ela é morfologicamente muito estável, ligamentarmente, e também, quando em duplo apoio, as próprias forças, peso e de reação do solo, elas contribuem para esse anel fechar e ficar mais estável ainda. O problema é que as locomoções humanas e essas ações do futebol são feitas sempre numa perna só. E aí você cria uma situação em que a pelve fica vulnerável a ceder e cair no plano frontal, fica livre para as rotações e continua livre, como já era mesmo no duplo apoio, para fazer antiversão e retroversão. Então, no apoio unipodal, a pelve fica totalmente liberada para se mexer em qualquer plano. O que requer mais demanda de estabilidade, maior ativação da musculatura estabilizadora. Isso vai ser ação proximal de membros inferiores empurrando o chão para baixo, e especialmente músculos pélvico-trocantéricos, ajudando a sustentar essa pelve horizontalizada. Mas antes disso, tem que ter uma ação antigravitária de tronco, e o tronco estável em cima, com uma boa pressão intraabdominal, isso contribui até para essa pelve ser puxada por cima pelos oblíquos. Então cria essa situação de estabilização da pelve, que mantém o eixo vertical do tronco e a pelve horizontalizada. Aqui a gente tem um ponto fixo para gerar um movimento ou de propulsão e balanço na corrida, ou de chute. E cria uma cadeia cinética que vai do pé de chute e a mão contralateral. Então, são diversos músculos gerando potência para esse chute. E o mecanismo normalmente vai ser perda desse alinhamento, a pelve vai desbalancear. Só nesse desbalanço da pelve, especialmente se ela cair no plano frontal, e se isso for feito de forma brusca, já vai ter um cisalhamento com pressão no pubis. E com a potência do chute, que
por causa desse desalinhamento, vai ser feito com menos grupos musculares, então já fica difícil uma sinergia muscular que liga pé a mão contra lateral. Essa potência tende a vir mais proximal, com adução, flexão de quadril, e ela também não irradia até o membro superior contralateral. Então ela para ali nos oblíquos do abdômen, oblíquo interno do lado do chute, oblíquo externo do lado contralateral. Então a mesma potência vai ser gerada num grupo muscular menor, localizado em torno do pubis, e com uma pelve desalinhada e vulnerável ali para balançar. Então a gente vai ver essa queda da pelve junto com essa tendência de torção vindo desse movimento cruzado do membro inferior, que vai provocar esse desalinhamento com pressão. Então a gente tem adutor trabalhando demais, que pode dar aquela dor em ventre muscular, pode dar dor no tendão dos adutores. Tem uma sobrecarga para a sínfise púbica, tem a sobrecarga para a musculatura oblíqua abdominal e o reto abdominal contralateral. E se houve essa queda da pelve, essa falha no alinhamento antigravitário, muito provavelmente a pressão intraabdominal não está boa. E aí você vai ver naquele movimento de chute, especialmente se ele vem com flexão de tronco, você vai ver uma pressão intraabdominal descendente que expulsa para baixo, que pode deixar vulnerável essa pessoa a ter a hérnia inguinal, a hérnia do atleta, ou é mecanismo também para perda urinária. A gente não ouço falar que atleta perde urina quando chuta, mas é um mecanismo que favorece. E falando de abdômen também, tronco, além da gente ver essa protrusão um pouco maior na parede inferior do abdômen, é bem possível ver no plano sagital de um chute como esse, uma preparação com excesso de antiversão pélvica, sem controle nenhum dos músculos anteriores ali, dado que a pressão está falhando já. Então os próprios músculos que teriam que segurar até um pouco mais excentricamente esse movimento na preparação do arco cruzado de braço com perna já não acontece, é uma antiversão exagerada. E na potência do chute, uma retroversão também bem associada, bem extrema, né, intensa, associado com o movimento ali de flexão, adução do membro inferior. E tem um ponto que o Cássio já falando da queda da pelve, alterar aí o posicionamento e ponto de partida para alavanca muscular, então ele está mexendo naquela curva tensão-comprimento da musculatura e provavelmente, vamos supor, para esse adutor ficando numa posição um pouco mais encurtada para ter que gerar a força necessária para o arremate. E ainda tem um agravante que uma vez que, vamos voltar lá naquele chute do Kaká, ele estava sustentando com a perna direita, ele deveria manter um certo tônus, força de empurrar o chão e manter um suporte para a pelve, falhou naquilo, a pelve caiu, então entrou ali uma tendência adutora nessa pelve, o que para o M-corpo de balanço, então a gente está falando da perna esquerda, é como se essa perna ficasse mais longa, né? Ela se aproximou mais do solo. Para esse cara raspar o pé ali na grama e jogar um teco de grama em vez de pegar na bola, é algo fácil de acontecer. Então, para não acontecer isso, o que acaba acontecendo é um recolher, encurta um pouquinho ali a perna e acaba vindo um tônus flexor maior para essa perna de balanço. E a gente enxerga isso por aquele movimento conduzido pelo joelho. O joelho vai na frente na hora de fazer esse arremate do chute, que deixa ainda menor aquele braço de alavanca para o uso do adutor. Então já estava em desvantagem pela queda da pelve do M-corpo ali que deveria estar sustentando. Falhou isso, tá ruim. Ainda ficou pior porque a outra perna, para não raspar, ficou ainda mais fletida. Então diminuiu ainda mais, ficou em ainda mais desvantagem mecânica. Legal. E, cara, uma vez identificado o mecanismo, o tratamento é corrigir esse mecanismo. Então vai envolver melhorar a estabilidade unipodal e melhorar a sinergia do chute ou da propulsão na corrida. Na corrida é muito comum que tenha aquele padrão cruzado, então aquela pessoa que você vê cruzando os braços e cruzando as pernas na linha média. Também com uma chamada flexora na fase de balanço. Então ao invés da pessoa empurrar o chão para trás, ela puxa muito para frente. E acaba que sendo o mesmo mecanismo do chute, só que sem realmente a intenção de chutar a bola, é só de mover a perna à frente. Então, identificado isso, corrige esse mecanismo
e aquela dor que é muito limitante, ela tende a... Se não chegou nesse ponto de cronificar demais, ela não demora para ser tratada. Então, esse mito da pubalgia incurável, na verdade, se pega no começo assim e identifica o mecanismo, é relativamente simples de tratar. Quando cronifica demais, e teve um jogador do Brasiliense que eu atendi uma vez, o nível de dano tecidual lá já era tanto que não rolou. Esse cara foi para cirurgia. Ele não teve nem a paciência também de esperar um tratamento conservador, já quis operar logo. Mas o médico falou que na hora que abriu, estava bem danificado os tendões. É mesmo esse cara que vai para cirurgia, se depois ele não volta a olhar para isso, uma grande chance de ter dado como insucesso da cirurgia, o que no final das contas não é necessariamente. O objetivo da cirurgia é restaurar ali um pouco do ponto de vista anatômico, estrutural, mas o objetivo dela não é resolver um problema de falha de sustentação, né? Teve um dos casos que ficou bem marcado para mim, que é um mecanismo que eu esperaria até mais uma dor de componente sacroiliaco, e o paciente tinha uma queixa adutora, que imagina uma corrida de alguém um pouco rígido e mole ao mesmo tempo. O que é o rígido e mole? Era uma corrida com saltito, mas que em cada apoio o contato inicial era rígido, só que depois dessa rigidez chegar tinha um aspecto solto. Então ele tomava o tranco na perna de apoio e a outra pelve, né, o outro lado da pelve, tomava um solavanco direto. Então você via uma perna dura, travada, com uma pelve que caía muito, absurdamente. Rígida a nível de joelho um pouco, mas a nível de quadril uma queda brusca. Aquela queda brusca e despencada, assim. Então, quando você não está vendo tanto no detalhe da pelve, você está vendo aquele cara com um solavanco, uma corrida meio barulhentinha, com aspecto rígido em perna, solto ali na região de abdômen. Na hora que você coloca o foco, esse solavanco mais certeiro. Então é um padrão mais atípico, mas que estava gerando cisalhamento no pubis, e foi algo relativamente tranquilo, assim, porque de tirar o sintoma, não de corrigir. De tirar o sintoma, a partir do momento que tirou esse tranco inicial, o sintoma foi embora. Mas ainda tinha um trabalho de base para fazer ali para melhorar a sustentação realmente. Legal, um caso interessante. Cara, episódio rápido, mas a gente tem um episódio completaço sobre pubalgia, que aí a gente explica até mais no detalhe, anatomia, tudo. Eu acho que entendendo a pubalgia, algo assim. Então procure, se você quer conhecer mais, procure. Esse aqui a gente deu uma passada mais rápido, pensando nos mecanismos mais voltados para o futebol, né? Esse era o propósito do episódio, e com o intuito também, obviamente, de convidá-los para participar do curso de saúde e performance do futebol. É um curso, portanto, voltado para profissionais do movimento, no geral, fisioterapeutas, educadores físicos, em que lesões como essa, que são tidas como desafiadoras, a gente vai acabar abordando, certamente, envolvendo todo o contexto de funcionalidade. Correto? E já temos data? Dia 14, 13 e 14 de dezembro, esse fim de semana. Então ainda não batemos o martelo, mas não tem muito como ser outra data. Então, você que está interessado... É a última do ano. A gente vai começar a ficar agora mais de olho, dado que deve estar tendo preenchimento em quem já preencheu, para colocar vocês no grupo lá de interessados, e aí as informações mais precisas vão ser mandadas todas por lá. Certo? Boa. É isso. Valeu, galera. Até o próximo. Abraço.